Que as nossas cartas são fictícias, você já sabe isso aí, são todas de ficção, mas você já sabe, né? Já sabe. E que isso aqui não tem nada a ver com pessoas, instituições, entidades, né? Nada a ver, isso é uma história, né? Você sabe disso aí. Eu quero trazer primeiro a carta da secretária. Escute isso aqui. Nessa manhã, hoje em Nárnia Central, gravatas pontuais estavam pálidos. Escute isso aqui. Eu diria preocupados ou simplesmente desesperados. A secretária traz para você uma notícia de Nárnia Central dizendo que os gravatas que habitam aquele ambiente estavam hoje desesperados. Mas acredite, os motivos são compreensivos. Estão comentando nos corredores de Nárnia Central que o gambá e os grandes galhos, apenas alguns macacos negros, não são todos, estariam fazendo um plano já para implantar o sócio da lista no reino de Nárnia do Sul. Já estavam com o plano pronto. A princípio, eu vou usar as palavras que a secretária usou, tá? Os filhos da fruta querem colocar a ideologia invisível, mas as ações e regras seriam bem visíveis. Gravatas de altíssima estirpe acreditam que entre os poderes acontecerá uma guerra entre os poderes narnianos. Escute isso. E a tal dentadura dos ratos e das árvores já teria o seu progenitor pronto. Um primeiro sinistro no sistema, empurrado goela abaixo. Escute isso aqui que a secretária está contando. Principalmente peitando o livro sagrado de Nárnia, aonde um rei deveria imperar. E não aceita um sub-rei. Não aceita. O que pode sim, de fato, ir de maneira direta contra o livro sagrado narniano. Escute isso aqui. O nome do macaco negro é a primeira opção para ocupar esse lugar, pois já contam com a vitória da cavala para terem novas blindagens. Os vagabundos e bandidos, diz a secretária, vão agora sair das tocas. Vão pôr a cara pra fora. Olha o que Deus falou ontem. Irmão, você não assistiu o culto ontem à noite? Palavra profética que Deus me deu uma revelação ontem. Que Deus ia desenterrar o defunto. Quem ouviu ontem a mensagem profética do pastor Sandro ontem? Que Deus ia desenterrar o defunto e ia trazer os seus ossos à luz do sol e todo mundo ia ver. Você viu o culto ontem, irmão? Você viu o culto ontem? Escute isso aqui. Olha o que a secretária está falando em Nárnia. Os vagabundos e bandidos vão sair das tocas. Escute isso aqui. E tem um dentador, tem um ditado de matar ou morrer. Segundo alguns gravatas, a coisa já está andando assim. Em Nárnia Central. Escute isso aqui. Você que acha que julho não esquentou o suficiente ainda, que julho ainda não é um sinal, né? O calor de julho das coisas que estão por vir. Escute o que a secretária está falando direto de Nárnia Central, do coração do poder narniano. Escute isso aqui, Vaso. E tem um ditado de abre aspas, né? Entre aspas, isso aqui. Matar ou morrer, uma figura de linguagem. Segundo alguns gravatas, a coisa já está andando assim. A passos largos e em céu aberto, sem se esconder mais. O discurso do gambá não são só de uma pessoa louca ou simplesmente que está viajando. Ele está dando um recado. E as pessoas ainda fingem que não estão ouvindo ou acham que é um delírio. Sim, está acontecendo. Eles estão agindo, principalmente depois de uma reunião que houve na terra do pastelzinho de Belém. Segundo um gravata, foi de lá que saíram todas as decisões, principalmente avalizados pela máfia dos pandas. Sombra do Scarface.
Pelicano recebe folhas secas seguras de que o plano do Partido dos Ratos está caminhando rápido, de tomar propriedades e colocar a população, estados e municípios narnianos de joelho, que é uma promessa antiga e pode ter o aval dos grandes galhos, que pretende anular as duas grandes casas de Nárnia Central com ameaças políticas e promessas pessoais em andamento, entre outros. Tal aliança com alguns dos macacos podem tornar a maioria nas árvores e o plano pode andar. A articulação acha que na calada da noite isso pode acontecer, principalmente no recesso narniano. E pegar todos de calças curtas. O plano agora é fazer o barulho nas redes sociais e tentar acordar a população sobre um perigo real. Gambá, dessa vez, quer implantar o sócio da lista, invisível, e colocar não só o reino de joelhos, mas sobre uma regra antiga de um plano antigo que pode ganhar força, principalmente com a segurança de que outras festas no reino poderão ser manipuladas. E o contingente de ajuda possa ajudá-lo de fato a colocar o reino na parede, assim como eles colocaram os dois líderes de Nárnia Central. Scarface. Da série, abre aspas, nós avisamos, fecha aspas. Reinado está prestes a comprometer 80% de toda a riqueza do reino gerada em divisas. A bomba foi descoberta por investidores de Nárnia do Sul que apontaram a catástrofe financeira com a cobrança de 40% sobre as coisas que os pais narnianos deixam para os filhos narnianos. Por exemplo, o Gambá já quer implantar o sócio da lista. Todos estão falando a mesma coisa. Nos moldes da Terra do Podre. A promessa é tomar não só as propriedades, mas deixar a Petro-Ratos reféns e municípios quebrados. A destruição do reino está a passos largos e líderes das duas casas estão nas mãos dos grandes galhos. Gambá prometeu a investidores amigos que vai deixar Nárnia do Sul sobre um regime, um determinado regime, em menos de 1 ano. E vão anular as duas casas e deixar os grandes galhos agir. O assunto é para lá de grave. Temos que agir. O problema é que ainda ninguém sabe como. Macaco branco. Macacos brancos de Nárnia do Norte alertam autoridades de Nárnia do Sul e antecipam um golpe das grandes árvores sobre ordens dos grandes galhos. A notícia vem de macacos de Nárnia do Sul que moram em Nárnia do Norte, o qual obtiveram folhas secas de faladores profissionais da Terra da Rainha. Escute isso. Tais folhas secas apontam um golpe de sinistros dos grandes galhos, que vão dar poderes ao Gambá em medidas provisórias, que seriam assinadas em alguns dias. O primeiro chute no estômago é a regulamentação das redes, com aplicação de multas e controle de plataformas. Segundo os faladores profissionais de Nárnia do Leste, todas as folhas secas foram vazadas por hackers. É que eu me perdi aqui, eu preciso me achar de novo, só um pouquinho. Da terra do goleiro, que encaminharam folhas secas à grande casa do norte, tirando o poder das duas casas que vão colocar os dois líderes na parede para não peitarem o próprio sistema. O sistema está se dividindo, segundo os narnianos do norte. Há uma rachadura, porém, a maioria tem a sua própria caneta e algumas com o poder absoluto. Tudo está sendo encaminhado devido ao plano do Partido dos Ratos. Os narnianos do norte estão em alerta, principalmente o que chega de Nárnia do Leste. São coisas gravíssimas e principalmente as notícias mais pesadas. Nem depois da reunião do grande sapo na terra do pastelzinho. Sim, o plano está traçado. Algo muito sério e grave pode bater em nossa porta muito antes do que todo mundo imagina.
corvos iluminados. Contatos que tenho na Terra do Podre me informaram, nesta noite, ontem, que a oposição do Podre ganhou muita força. Um grupo de pássaros podem ir contra ele no dia das festas. Também contra pássaros em sua minoria que ele controla e ainda mantém as ordens. Guerra civil é dada como certo e os dois opositores, segundo alguns faladores profissionais, podem se unir. Um grupo de pássaros rebeldes e gravatas já planejam soltar o galo no Podre e dos seus pássaros e também gravatas que estão no seu bolso. Outra bomba que descobriram, por exemplo, são que os familiares do Podre controlam toda a árvore do reino, que inclui principalmente os altos galhos da Terra do Podre. Esses mesmos grupos de rebeldes já teriam o apoio de Nárnia do Norte para soltar o galo no Podre antes das festas. Mas os mesmos admitem que a missão não será fácil. Infiltrados se comunicam com o prédio de 5 pontas em tempo real, principalmente em alguns eventos passados, que o Podre, por exemplo, está escondido, e de que 3 parecidos com ele tem somente um que está aparecendo em público e fazendo ameaças, pois sabem que os narnianos do norte já enviaram um comando de galos de elite. E o boi de piranha, eu diria o clone, ainda não recebeu o galo pelo fato dos narnianos do norte já saberem que não é o verdadeiro. O que ninguém percebeu e ninguém se perguntou ainda é por que não derrubaram ele no último dia. A resposta é simples: não era o Podre de verdade. Os inteligentes de Nárnia do Norte monitoram e orientam alguns pássaros rebeldes do reino, a fim de ter não só mais informações, mas também poderes de porva. O Podre está sendo vigiado e da mesma forma vigia seus inimigos. O que está... Eu estou sem o meu horário aqui, Gabriel, na minha página, está só a data. O que está acontecendo na Terra do Podre é um total descontrole. Qualquer um pode ser importante, até um mendigo que está na rua poderá ser um infiltrado, sim. Aqui não se comenta sobre política, é proibido. Ninguém fala, ninguém respira, todo mundo olha para o sol e fica contando as horas, pois o fim para todos nós está muito próximo.